Então, a nossa mente é muito mais complexa do que as equações. Então, se você entende o subjetivismo dessa forma, você abre espaço para quê? Para a criatividade e para a autonomia das nossas escolhas. Criatividade de cada um de nós e a autonomia das escolhas de cada um. E, portanto, nós estamos ligando esse subjetivismo ao famoso, né, individualismo metodológico que o André tratou tão bem aqui. Que nada mais é do que a visão de que os resultados do mercado resultam dos atos de escolha individuais. Claro que você pode somar o consumo de todos nós aqui e chegar ao consumo da sala. Pode somar a renda de cada um e chegar à renda da sala. Isso é uma coisa. Agora, quem decide não é a sala, é cada um de nós. Quanto vai consumir e quanto ganha. É uma visão holística, né? A macroeconomia é uma visão holística. O conceito de sociedade. Sociedade é a soma dos indivíduos, mas sociedade mesmo não existe. O que é a sociedade? É o quê? É o Maracanã lotado? Maracanã agora, coitado, está lotado de trator, é uma passeata na Rio Branco, é o Brasil inteiro reunido. Como é que essa sociedade decide? Ela não decide nada, quem decide são as pessoas. O Brasil exportou mais do que no ano passado. Não foi o Brasil que exportou, foram empresas brasileiras ou que importaram. Então, essa visão holística nunca foi levada a sério pela escola austríaca. Não existe uma macroeconomia austríaca. No final do curso, eu vou dar um modelo macroeconômico austríaco, mas eu escrevo macro entre aspas. Porque é para poder comparar com os outros modelos, a gente tem que falar a mesma língua que os caras falam, senão a gente vai ficar falando sozinho. E a gente é muito criticado por isso. A gente que eu digo são alguns economistas austríacos que, às vezes, colocam gráficos, equações, que é para a gente poder se fazer entender. Se eu falar para um colega meu só numa linguagem verbal, sem usar um gráfico, uma equação, ele vai achar que o que eu estou falando não é ciência. Mas se eu consigo fazer num gráfico, ele já vai, ih, caramba, tem alguma coisa de sério nisso aí. Por incrível que pareça, é assim. Ciências que não usam matemática não são ciência. Direito, sociologia, os economistas, muitos consideram isso como subciências. O sujeito não deu para nada da vida, foi estudar sociologia. O outro não quer nada, só quer um emprego público, vai estudar direito. De preferência na UERJ, que é de graça, né? E dizem que o curso é bom. Isso está tudo errado, né? A teoria econômica, então, deve lidar com os fatores que determinam as escolhas individuais e não com interações entre magnitudes objetivas. Você pode pegar como exemplo aquilo que eu falei ainda agora. Você pode dizer, por exemplo, que o consumo do país inteiro é igual a 100 mais, sei lá, 0,8 da renda, menos os impostos. T é tributos, Y é renda, Y menos T é renda disponível. Isso é uma interação entre magnitudes objetivas. Mas esse C aqui, que é a soma do consumo de todo mundo, na verdade, é a soma do consumo de 190 milhões de pessoas. Aqui, a renda é a soma da renda também de 190 milhões de pessoas. Não tem como você escrever uma equação dessa e acreditar que ela explica o mundo real. O que não quer dizer que você não possa somar o consumo de todo mundo e somar a renda de todo mundo e comparar. A gente não pode jogar fora toda a teoria econômica, mas tem que ter cuidado com as conclusões que vai tirar dela. Então, subjetivismo e ação humana dinâmica, quer dizer, no tempo dinâmico, né, que a gente viu ontem, sob condições de incerteza não probabilística, não bayesiana, vem de Bayes, né, são ideias absolutamente inseparáveis na visão da escola austríaca de economia. O subjetivismo e a ação humana.
olha como a coisa é complexa. Quando um agente, quer dizer, um indivíduo que age, escolhe um certo curso de ação, não é só a ação que ele escolhe naquele momento, essa ação vai requerer um curso de futuro de outras ações dele. Por exemplo, se ele compra um carro, no futuro, o curso de ações vai ser ele pagar IPVA, todo ano fazer vistoria, fazer reparos no carro, botar gasolina ou combustível, né? Então, quando ele escolhe um curso de ação, as consequências dessa escolha vão depender, pelo menos parcialmente, dos cursos de ação que outros indivíduos escolheram. Estão escolhendo ou ainda vão escolher. Por exemplo, se ele compra um carro, mora numa região afastada e não tem nenhum posto de gasolina, de abastecimento perto da casa dele, e alguém resolve abrir um posto de gasolina do lado da casa dele, isso vai afetar a decisão dele e o curso futuro daquela ação que ele tomou naquele momento. Então, como é que você pode saber entre bilhões de pessoas no mundo inteiro, como é que essas coisas vão acontecer se elas estão escondidas na mente de cada um? Essa é a visão austríaca. Se considerarmos um mundo em que impere a autonomia das decisões individuais, o futuro não apenas é eventualmente desconhecido. Se você diz assim, o futuro, eventualmente, agora eu não sei. Mas quando você fala isso, você está admitindo que você poderia aprender gradualmente como seria esse futuro. Para os austríacos, o futuro simplesmente não pode ser conhecido nem aprendido. Como diz o velho ditado, nossos avós falavam, o futuro a Deus pertence. Como é que eu vou saber como vai ser o mercado de imóveis em 2035, na Barra da Tijuca? Quanto vai valer o dólar daqui a 3 anos em relação ao euro e à moeda chinesa, yuan? Então, olha, o futuro, para nós, eu vou usar a palavra desconhecível. Ele não é desconhecido, ele é desconhecível. Você não pode conhecer o futuro por causa do subjetivismo e da autonomia das mentes individuais. E a ignorância, definida como imperfeição do conhecimento, ela não pode ser eliminada aos poucos ou assintoticamente, ou evitada por algum processo, por mais inteligentes que as pessoas sejam. Por isso, certos expedientes teóricos, analíticos, que transformam a ignorância numa mera variante do conhecimento, olha que ponto os economistas chegam, não refletem a ação humana no mundo real. Então, para um austríaco, a ignorância em poucas palavras, é a imperfeição do conhecimento. Que com o tempo você vai aprendendo, mas você nunca vai chegar a uma situação em que você consegue eliminar inteiramente essa ignorância. O terceiro conceito é o conceito de ordens espontâneas, que também já foi falado aqui no curso. São classes intermediárias de fenômenos específicos da ciência da ação humana ou praxeologia. São instituições que se situam entre o instinto e a razão. Elas resultam da ação humana, mas não da execução de qualquer desígnio humano. Uma ordem espontânea é alguma coisa que é fruto da ação humana, mas não do planejamento. Uma coisa que foi acontecendo naturalmente, não foi planejada. Ninguém sentou para decidir como é que a gente vai inventar o sistema monetário. Como é que o sistema monetário se desenvolveu? No início era a economia de trocas, de escambo. Você tinha que ir ao mercado, que era um lugar físico, né? Hoje você fala mercado, é uma coisa virtual.
Antigamente o mercado tinha um lugar lá que as pessoas faziam as trocas. Muitas cidades da Europa você ainda tem lá esses mercados. Você era um criador de galinhas e queria comprar feijão. Você tinha que pegar as galinhas que você tinha excesso, pegar as galinhas todas e carregar para o mercado. Olha a trabalheira que dava. Todos aqueles bichos cacarejando no meio do caminho, você correndo atrás de galinha no meio da rua. Tinha que chegar no mercado e perguntar a alguém: quem quer comprar as minhas galinhas? Mas não tinha dinheiro, ninguém usava moeda. Então você tinha que encontrar alguém que quisesse as suas galinhas e ao mesmo tempo estivesse disposto a trocar as suas galinhas pelo feijão que ele estava disposto a vender. Olha o custo de transação de cada operação dessas. Com o passar do tempo, ordem espontânea. Com o passar do tempo, ninguém planejou nada, mas descobriram que algumas mercadorias eram mais aceitas do que outras. A primeira delas, a mais conhecida, não é a única, é o sal. Porque o sal, ele tem as características físicas que normalmente se exige de uma moeda. Ele tinha muita utilidade na época, porque não existia frigorífico, não tinha geladeira, ele era usado para conservar alimentos. Ele é mais ou menos fácil de transportar e não é perecível. Então você não precisava mais levar aquelas suas 30 galinhas para o mercado para trocar por 10 quilos de feijão. Você levava sal e o cara te dava feijão e em troca recebia sal que ele sabia que ele podia trocar por outro bem qualquer. E a coisa foi evoluindo, levava às vezes centenas de anos de uma etapa para a etapa seguinte. Depois descobriram que os metais preciosos tinham valor. Então passou a funcionar um sistema você não pode chamar de moeda ainda, mas se costuma chamar moedas metálicas. Pedaços de ouro, pedaços de prata. Na Birmânia, até o século XIX, ainda se usava pedaços de prata como moeda. Você ia, por exemplo, numa peixaria, quanto custa esse peixe aí? O cara falava, 5 gramas de prata. Aí o cara chegava a olhar, metia o olho assim, dava uma cacetada na prata, geralmente ele cortava para ficar com um peso maior, né? Você levava o peixe, ele ficava com a prata. Depois que descobriram o processo de cunhar moedas, a coisa ficou mais fácil. E as moedas eram lastreadas 100% no metal, ou ouro, ou prata. Mais tarde, descobriram que se podia enganar as pessoas e começaram a tirar um pouco do teor metálico de cada moeda. Elas iam pesando cada vez menos. Até que chegou um dia que os tataravós dos banqueiros atuais descobriram, é perigoso andar com ouro e prata por aí. Eu sou um cara respeitado na cidade, eu sou um cara rico, eu vou me responsabilizar e vou ganhar dinheiro em cima disso. Quem quiser, eu vou abrir uma banca. A banca. Na Itália, banco é banca, né? Isso é uma banca. Fico do lado de cá, você chega, traz teu ouro, me dá, eu te dou um certificado. É o tataravô do certificado de depósito bancário, CDB. Nominativo. Eu digo, senhor Christian Vombon depositou aqui tantas onças de ouro. Só ele poderia vir aqui e resgatar as onças. Eu ia cobrar alguma coisa a ele para guardar o ouro dele e ele poder andar pela cidade sem risco de assalto. O passo seguinte, sempre lembrando de que é uma ordem espontânea, foi esses certificados de depósitos que eram nominativos passaram a ser transferíveis.